Bom dia, pessoal. Que legal, estamos iniciando nossa primeira aula aqui na web e que bom que você está aí prontinho para mais uma aula. Acredito que muitos participaram da aula anterior, então desejo que vocês também cresçam bastante através dessa aula. É o nosso segundo encontro. Já pensou desde o início do ano? Este é o nosso segundo encontro, porque no primeiro eu fiquei dodói durante um tempo aí, em crises. Depois tivemos aula, e aí depois da aula já chegou a essa questão da pandemia e nós precisamos de suspender a aula. E estamos retornando agora para poder participar da aula através desse meio que a internet nos permite. Então eu quero iniciar nosso encontro dizendo que desejo que vocês cresçam e que possam estar aí firmes nesse projeto que nós estamos iniciando. Quero cumprimentar aqui então o Adrian, Carlos, o Marcos, Davi, a Eva 1 e a Eva 2, olha só que beleza. A Evanise, tá com 2 aqui, Guilherme, Jerônimo, Letícia, Luiz, Marcílio, Marjorie, Mateus, Mário Robson, Newton, Pablo, Patrick, Rafael, Regison Marcos, Saulo, Tabata, Wellington, Vinícius. Beleza, que bom. Vamos lá. Então vamos iniciar com uma oração. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos de nos reunir para estudar e aprofundar neste tempo de faculdade de teologia para aquilo que desejamos realizar, que é o nosso ministério pastoral. Por isso, dá-nos graça, dá-nos bênção, dá-nos alegria. Esse é o nosso desejo e nós rogamos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem bastante amém aqui. Esse povo é crente, hein? Que povo crente. De verdade, confessa aí quem levantou, tomou banho e tomou café. Eu tô achando que tem gente que tá na cama assistindo pelo celular. Olha. Pessoal, nesse tempo difícil, vamos dizer, esse tempo de ausência, esse tempo, vamos dizer, de dificuldades para a gente... eu sou profeta, assim, Adrian. Nesse tempo de dificuldades, eu gostaria de deixar uma palavra antes de iniciar a nossa disciplina, algumas coisas que eu quero partilhar com vocês. Eu gostaria de trazer para vocês uma leitura bíblica que pudesse iluminar este tempo difícil. E como nós estamos na aula de teologia pastoral, e dentro da teologia pastoral nós temos a homilética, e eu serei o professor de homilética de vocês, e a gente vai conversar muito sobre pregação. Eu quero então te convidar a uma breve reflexão, para você ser edificado. Meu desejo é esse. Lamentações de Jeremias, se você tiver com sua Bíblia, aí você pode acompanhar, até para você aprender a manusear neste livro de Lamentações algumas coisas que eu quero compartilhar. Eu diria assim, essa é uma reflexão que eu amo partilhar, principalmente em tempos difíceis, tempos de crise. Então, primeira coisa que eu quero te convidar, e como vocês estão bem participativos aí,
eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia e viesse respondendo para mim de lado. Aí eu sei que você está conectado comigo e que você está levando a sério a palavra que eu estou partilhando. Primeira coisa que eu quero te perguntar é quantos versículos tem o capítulo 1 de Lamentações? Vamos ver aí quem está ligadinho. Capítulo 1. Quantos versículos? O Wellington já respondeu, 22. Legal! E o capítulo 2? Quantos versículos tem o capítulo 2 agora? 22 também, Vinícius. E o capítulo 4? Quantos versículos tem o capítulo 4? 22 também. E o capítulo 5? Quantos versículos? Pablo respondeu, 22. Mas peraí, nós pulamos um. Quantos versículos tem o capítulo 3? 66. Mas peraí. 66 dividido por 3 dá 22 também. Acho que é teoria da conspiração mesmo, Wellington. Que será isso? Mano! Que é isso? Então vamos pensar um pouquinho. Nós estamos aqui diante de 5 poesias. 5 poesias acrósticas. Você lembra o que é acróstico? Acróstico é aquela poesia que a gente faz e que começa sempre a primeira palavra da frase começa com uma letra. A gente pode fazer um acróstico com um nome, com um título, por exemplo, pastor, P-A-S. Então, o acróstico é isso. E aqui nós temos 5 poesias em acróstico que são poesias com o acróstico do alfabeto hebraico. Vocês ainda vão aprender, não sei se já começaram hebraico, mas vão aprender Aleph, Beit, Gimel, Dalet e assim vai. E aqui nós começamos com A, B, C, D. Porém, como traduzimos do hebraico, que é a língua original da poesia, para o português, essa beleza do acróstico some. Então a gente não consegue acompanhar. Você já fez acróstico? Se você entrar no meu blog, eu tenho um blog, lá eu tenho vários acrósticos. Todas as crianças que eu batizei na minha vida, eu fiz um acróstico com o nome da criança e uma oração que os pais estão fazendo, consagrando o filho na hora do batismo, mas a oração é o acróstico com o nome do filho da filha. Então, quem já fez acróstico sabe que não é fácil, porque às vezes a gente fica procurando uma palavra, procurando algo que possa nos ajudar. E aí tem hora que a gente não encontra fácil. Então, acróstico é algo que dá trabalho. Então, imagine que você tem aqui capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. Você tem o quê? Você tem acrósticos com o alfabeto hebraico. Mas por que tem 66 no capítulo 3? Veja que essa poesia 3, os versículos são menores, porque tem 3 vezes o alfabeto. O versículo 1 vem A. Os primeiros 3 versículos é a mesma palavra, a mesma letra. Depois, capítulo 4, versículo 4, E assim vem discorrendo todo a poesia. Então imagine, nós estamos diante de poesias acrósticas, que também são poesias fúnebres. Isso. Só que fúnebre, na literatura judaica, não quer dizer morte, quer dizer tempo de sofrimento, tempo difícil, tempo de angústia. E aí, então, o que nós vemos é o povo vivendo uma grande dificuldade e este poeta-profeta ou profeta-poeta elabora aqui poesias
que retratam este tempo difícil, por isso são poesias fúnebres. Então já aprendemos, tratam-se de 5 poesias, as poesias são fúnebres, elas são em acróstico. Qual é o tempo que retrata aqui? É o tempo em que o pessoal de Jerusalém é levado cativo e aí a cidade fica destruída, desolada. Retrata o tempo de Jeremias, retrata aquele tempo difícil em que muita gente vai para a Babilônia, é levado para a Babilônia. Porém, o que nós temos é algumas pessoas que ficaram na cidade, dentre elas o profeta Jeremias, que não foi, e a gente fala muito do Daniel, do Sadraque, do Mesaque, do Abdinego, lá da história da Babilônia, e às vezes não nos lembramos desse tempo difícil, daqueles que ficaram na cidade destruída e não tinham condições, né, de reconstruí-la. Então imagine o tempo difícil, de desolação, de dificuldade. Então é nesse tempo que nós estamos falando. A poesia aqui retrata isso. Retrata historicamente, de forma bela, através de poesia, essa dor. Opa! Mais uma coisa para você aprender sobre essa estrutura literária. Existe algo que vocês ainda vão estudar chamado quiasmo. Quiasmo é uma estrutura literária, onde você coloca o que é periférico no começo e no fim. E você vai escrevendo e a mensagem central fica bem no meio ali. Então, eu quero dizer para você que a estrutura do livro de Lamentações pode ser considerada um quiasmo. Por quê? O que é periférico está nas pontas. E a gente chega lá no meio do livro, que é o capítulo 3, nós temos algo extremamente importante. Então, vou usar aqui para você uma figura de linguagem. Imagine o livro de Lamentações como um livro que está em forma de sanduíche. Isso aí. Quem gosta de sanduíche sabe do que eu estou falando. Então, ele é em forma de sanduíche. Tem as partes e tem dentro das partes aí o recheio. Vamos imaginar que o recheio é o capítulo 3. É a poesia 3. E essa poesia 3 tem algo, Carlos, mais do que o bacon. Eu quero falar que lá dentro tem um pinguinho, ou quem gosta de bastante, ketchup. E esse ketchup vai ser o nosso vai ser o nosso público, vai ser aquilo que é mais importante, aquilo que é a mensagem central. Então, caminha comigo aqui no texto bíblico. Capítulo 1, versículo 1, ou seja, a primeira poesia, o início dela, começa assim: como já solitária, a cidade outrora populosa, tornou-se viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Então imagine só, você está falando de uma cidade que ficou desolada. Então vamos imaginar, as pessoas que ficaram ali, ficaram sofrendo, ficaram em condições terríveis. Marcos, desolado, totalmente desolado, porque foram levados os mais jovens, os que tinham capacidade de uma articulação política, foi levado o sumo sacerdote, foram levadas as coisas do templo, foi destruída a porta, foram destruídos os muros, quer dizer, pura desolação. Então imagine que começa aqui lamentando, falando da dor. Cadê aquela cidade maravilhosa? Cadê aquele lugar maravilhoso de se viver? Era uma cidade turística, todo mundo queria pelo menos uma vez na vida ir a Jerusalém, participar deste momento religioso que a cidade proporcionava. Era o centro religioso, era o lugar
do culto do templo. E essa cidade, ó, é destruída. Gente bonita, então vamos retomar nossa aula, viu? Eu tenho objetivos para essa aula, né? Para a gente pensar um pouquinho, né? Quais são os 2 objetivos da aula de hoje? Primeiro, a gente revisar um pouquinho o conteúdo da aula anterior, para a gente poder fazer um link. Então, relembrar algumas coisas importantes, né? Reafirmar. Sem áudio. O pessoal está me ouvindo aí? O Guilherme falou que está sem áudio. Ok, estão sim. Verifica aí, Guilherme, alguma coisa com você. Revisar o conteúdo da aula anterior e, segundo, apresentar subsídios epistemológicos que auxiliem na compreensão do tema da disciplina. Ou seja, entender o que é essa questão da epistemologia e a importância disso para nós, quem sabe que estamos iniciando a vida intelectual. Quem sabe muitos de nós não estávamos acostumados com isso. Mais para frente eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão. Então, retomando, nós fazemos parte de um módulo. No módulo se trabalha Bíblia, gente, a Letícia está dizendo que está dando problema. Parece que a gente, de vez em quando, a sua conexão está ruim. A minha conexão aqui está boa, completa. Ah, não é a minha, é a conexão de algumas pessoas. Ah, tá joia. Muito obrigado. Então, voltando aqui. Nós fazemos parte de um módulo. Nesse módulo, nós temos um trabalho da área da Bíblia, da área da teologia sistemática e histórica e da teologia prática. É um tripé. Esse tripé é o tripé da teologia, é a fundamentação, é a base da nossa teologia. Bíblia, sistemática, histórica, pastoral. Esse tripé é importante, ele vai acompanhar vocês durante toda a formação de vocês. A nossa disciplina quer apresentar conceitos de teologia pastoral e de teologia prática. Quer dizer, como que a gente constrói teologia, o fazer teológico, mas com estes óculos, com esta lente, que é a lente da teologia pastoral, da teologia prática. O segundo ponto é dialogar sobre a importância da teologia pastoral na formação teológica. Vocês verão que há uma diferença entre teologia prática e teologia pastoral, e que a teologia pastoral, que faz parte, é um braço da teologia prática, ela tem como grande responsabilidade subsidiar a igreja ou capacitar o povo de Deus para a realização da missão. Terceiro ponto é demonstrar esses fundamentos, né? Como que são esses fundamentos? E quarto, oferecer um panorama sobre as áreas da pastoral. Ou seja, quais são as disciplinas? Nós temos comunicação, liturgia, pregação, que mais? Aconselhamento, sociologia, que está ligado. Então, todas essas áreas da pastoral que vão nos ajudar a compreender a nossa missão. Então, retomando o que nós falamos na aula anterior, o ser humano é diferente de todas as outras criaturas, de tudo aquilo que existe na natureza. Ele é diferente, porque ele é o único ser que pensa. Enquanto os outros seres vivem a partir da sua intuição, o ser humano tem uma capacidade diferente.
E enquanto todo ser humano, enquanto todos os seres vivos precisam simplesmente da autopoiese, ou seja, daquela força, daquela energia que eu trabalhei com vocês na aula anterior, que tem a ver com essa capacidade de se fazer e refazer, o ser humano, o homem, Homo sapiens, ele é diferente. E aí nós vimos lá no livro do Harari, quem não conhece é esse aqui, ó. Esse aqui é o livro do Harari. Ele, nesse pequeno livrinho aqui, ó, eu gosto de ler e escrever, ó. Eu escrevo, eu anoto. Não sei como que você gosta de estudar. Mas o Harari vai apresentar o quê? Ele vai dizer, ó, existiram 3 grandes revoluções para nos transformar em sapiens como somos hoje. O nome do livro é Sapiens. Isso. O título do livro, ele está aí embaixo aí no slide que está aí agora. Então ele vai falar que essas 3 revoluções que fez da gente o que nós somos. A revolução cognitiva, ou seja, nós começamos a criar algumas coisas, daí nasce a cultura. Nós vivemos a revolução agrícola, que fomos saindo do estilo de vida que vivia caminhante, né, que não tinha um lugar fixo, quando éramos nômades e seminômades, conseguimos nos fixar por causa dessa revolução, e depois a Revolução Científica, século XVI. Eu não sei se você se lembra um pouco de história, de pré-história, lá quando você estudou na escola, mas eu tive a oportunidade, além de ser formado em teologia, né, bacharel em teologia, eu, quando fui nomeado para a minha primeira igreja, eu consegui terminar um curso que eu fiz aqui na faculdade junto. Eu fazia teologia de manhã e filosofia à noite. E aí saí daqui, quando fui para a minha igreja, primeira nomeação de tempo integral, eu transferi para a história e me formei em história. Então eu gosto muito de história também. Depois que nós falamos do Harari, eu também falei com vocês um pouquinho sobre o texto que o Rousseau escreveu. O Rousseau escreveu um texto que eu acho que nos ajuda muito e traz um exemplo. É aquele que eu falei do pássaro e do gato, né? Do pombo e do gato. E aí, qual é a diferença? Então vamos lá, vocês querem saber a revolução? São 3 revoluções. Então, ó, vou voltar aí. A cognitiva, a agrícola e a científica. Ok? Isso é no parecer de Harari, um autor. É uma leitura que ele faz. O exemplo que eu dei e expliquei melhor, agora eu vou passar rapidamente. Vamos imaginar, se você pegar um gato e oferecer alpiste para ele, ele vai seguir o instinto dele, não vai comer alpiste. O que ele vai é ficar com fome. O mesmo pássaro, ou seja, o pombo, se você der uma carne, pode ser uma carne de primeira, ótima, ele vai seguir o instinto e não vai comer carne. Ele quer alpiste. Enquanto o gato só come aquilo que o seu instinto permite, o pássaro só come aquilo que o seu instinto permite, o ser humano é diferente. A gente come o alpiste e aí a gente tem um monte de grãos que a gente come aí e ainda incentiva porque faz bem para a saúde, emagrece, não sei o quê. Nós comemos a carne assada, frita, cozida, com batata ao molho, o que vier 3 palitos, não é bem assim? Nós comemos o pombo e comemos o gato. Quer dizer, o ser humano, o Homo sapiens, ele se encontra diante de possibilidades e ele escolhe o que ele é capaz e pode e deseja comer. Então, uma questão importante é que, por se colocar diante de possibilidades,
O ser humano precisa de escolher o que e como vai fazer. E nós precisamos de ter clareza disso. Ninguém está subjugado, é forçado a fazer uma coisa. A gente pode não querer assumir compromissos. A gente pode não querer fazer as coisas de uma forma ou de outra, porque, quem sabe, o preço que vamos pagar é um preço muito alto. Mas uma questão interessante é que a gente não é escravo. Não somos escravos das coisas. Podemos escolher. Podemos não querer sofrer consequências, mas podemos escolher. E o campo que nos ajuda a refletir sobre essas escolhas é o da ética. A ética, e aí eu trago uma definição aqui que eu mesmo coloquei, compilei, né, a partir de vários autores, e algo que eu tenho acreditado piamente. A ética é a inteligência de decidir o melhor a ser feito. Ela pressupõe liberdade de decidir frente aos valores, princípios e questões que se apresentam no cotidiano. Então não é cumprir a lei. Tem gente que pensa, o ser ético é cumprir a lei. Não. Às vezes o ético é descumprir a lei. Pense um pouco nisso. Tem coisas que podem ser legais, mas não são morais. A ética é a inteligência para, frente a algo novo, algo que você não sabe como fazer, você ali toma uma postura, uma decisão que seja inteligente, que seja sábia, a partir dos valores que você tem. Então, para avaliar, decidir o que é certo, o que é errado, é assim ou é assado, a gente precisa de refletir. E a grande questão é, para refletir, nós precisamos de ócio. Ou seja, de investir tempo para esse tempo, para dedicar-se à reflexão. Por isso a expressão mais ócio e menos negócio. Ócio enquanto sentido de tempo para pensar, né? Não é ócio no sentido pejorativo que as pessoas tratam em português como vadiagem, como ficar sem fazer nada. Não. É o fato de se dedicar à reflexão. Você é convidado, quando vem para a faculdade, né, de teologia, a dedicar-se ao ócio, dedicar-se à reflexão. Não é ficar sem fazer nada, não é ficar vadiando, mas é investir, é deixar de ficar fazendo para refletir sobre o fazer. Por isso, a gente precisa de lembrar que, às vezes, estamos tão ligados ao negócio, e a máxima do capitalismo é tão forte, tão forte, que às vezes nós trazemos para a nossa vida pessoal aquele tempo é dinheiro. Vocês não imaginam que quantos pastores e pastoras se tornam workaholic, ou seja, viciados em trabalho, não conseguem se desligar. Eles precisam sempre estar fazendo algo, eles precisam de mostrar que estão fazendo algo. E a gente acha que por estarmos fazendo algo, por estarmos agindo, então aí eu estou fazendo certo. Quero dizer para você, eu já sofri bastante com isso, e eu acho que muitos pastores e pastoras sofrem. De você trabalhar o dia inteiro, se desgastar no ministério, fazer visita, fazer um monte de coisa. Chegar no fim do dia, você passa a régua e olha assim, mas eu ainda estou devendo. Eu ainda não fiz tudo o que eu deveria fazer. E às vezes a gente fica virando noite, fazendo coisas. Como a gente precisa de se despregar um pouco desse fato do fazer. Pensar antes de fazer. E vocês vão ver que algo muito forte na nossa disciplina vai ser falarmos de praxis. Até porque vamos falar de teologia prática, nós precisamos de ter clareza do que é praxis.
Nós vamos ter uma aula só para a gente trabalhar esse tema da praxis. O que é isso? Então, nós vamos avançando e pensando. E minha proposta é: que tal aproveitarmos o tempo de formação universitária? Esse tempo que a igreja permitiu que você estivesse aqui, e aqueles alunos e alunas que não são da igreja metodista e que estão fazendo o seu curso e estão pagando, estão investindo. Quer dizer, gente, vamos aproveitar esse tempo de formação para investir tempo no ócio. A gente gasta muito tempo lendo o que não precisa de ler, refletindo sobre o que não precisa de refletir. Hoje eu vou falar algumas coisas onde às vezes nós gastamos tempo e que, quem sabe, não vale tanto a pena. Vamos abrir mão de algumas coisas para investir no ócio, ou seja, na reflexão. Sabe por quê? Porque é importante para que o nosso ministério não venha se tornar um mero negócio, ou seja, nós simplesmente ficarmos fazendo coisas. Tem gente fazendo muita coisa, mas fazendo de forma impensada, agindo por instinto, esquecendo que é ser humano e que tem capacidade de pensar, refletir, avaliar, escolher, mas vai vivendo o momento de forma atabalhoada. Agora, quando nós enxergamos as coisas, e aí em qualquer área da vida, e podemos trazer para o campo da academia, o campo acadêmico, nós temos objetos. O objeto que nós estudamos, por exemplo, no nosso caso, o objeto que nós estudamos é a teologia, e de forma específica a teologia pastoral. Agora, nós temos vários olhares. Daí a importância de, quando você afirmar algo dentro da academia, você aprender a apresentar o seu referencial teórico. Por exemplo, eu disse, eu estou falando aqui nesse momento da pré-história, depois uma parte da história, da história antiga, e depois uma outra parte da história moderna. Eu estou falando a partir do autor Yuval Harari. Ou seja, você tem referenciais. Olha, eu estou falando isso a partir do sociólogo X, do texto Y. Agora, cada olhar, ele vem de um lado. Isso em qualquer área, inclusive na academia. Lembram lá das figuras que eu coloquei na aula anterior? Aquele número 6, que um enxerga 6, o outro enxerga 9. Aquelas madeiras, onde de um lado parece que são 4, do outro parece que são 3. Ou o M, alguém enxerga de cá um M, mas quem está do lado oposto enxerga um W. Então, quer dizer, depende do lugar onde nós estamos. E a gente precisa muito de ter essa clareza. Eu gosto muito dessa afirmação do Carlos Mesters, que ele diz, olha, a verdade está do lado de fora da janela. E agora depende do lugar onde eu estou dentro da sala para eu definir o meu ângulo. Se eu estou mais próximo da janela, eu consigo enxergar de forma mais ampla o que está lá fora. Se eu estou mais afastado da janela, o meu foco é menor. Se eu me viro para um lado, eu enxergo ali de forma transversal. Se eu vou para o outro, transversal de forma interna, externa. Então, vamos imaginar que aquilo que nós precisamos é de entender que, mesmo sendo fiel àquilo que nós observamos, que nós estudamos, que nós falamos, que nós refletimos, nós estamos partindo de um pressuposto, que pode ser um pressuposto pessoal, do lugar onde eu me coloquei, que pode ser um pressuposto acadêmico, que pode ser um pressuposto teórico, e aí eu preciso de entender, olha, eu estou afirmando aqui a partir do teólogo X, afirma Paul Tillich, e aí você fala, porém Karl Barth afirma isso, e aí a gente vai construindo o saber a partir disso, a partir do lugar onde nós estamos, e deixando claro, olha,
eu estou afirmando a partir dessa ótica, estou afirmando a partir deste olhar. Então, isso é importante termos clareza. A frase do Talmud que diz lá, não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos, é para a gente refletir um pouquinho, que às vezes nós queremos enxergar lá no nosso objeto de observação algumas coisas que estão dentro de nós, que nós queremos que seja isso. E é a nossa única forma de enxergar. E por isso a gente tem tanta, vamos usar uma palavra aí do cotidiano de muitos, a gente tem muita treta, porque a pessoa enxerga a partir dela e ela acha que o outro tem que enxergar como ela enxerga. E se ele não enxerga como eu enxergo, então ele não conhece a verdade verdadeira. Esse desenho eu mostrei para vocês na aula anterior, que esse rinoceronte não enxerga o mundo sem ver o seu próprio chifre, o seu próprio nariz, o que você quiser dizer. E se não tivermos clareza que o lugar onde eu estou define o ângulo das coisas que eu vejo, às vezes eu quero cobrar de outras áreas, de outras formas de pensamento, de outras possibilidades de reflexão, de outros pontos de vista, aquela que é a vista do meu ponto. Então eu preciso de ter clareza disso daí. Eu trago uma novidade para vocês, que é essa parábola aqui. Eu gosto muito dessa parábola. E eu encontrei ela, sabe de que forma? Encontrei ela em poesia. E vou declamar a poesia aqui. Vamos ver se eu consigo aqui ler bem, porque o jeito que eu anotei. Olhem bem para a figura que está aí. Ouçam a poesia que eu vou partilhar com vocês. Será que o que está travando tem a ver comigo ou de vocês? Tem gente que está com a sua transmissão boa aí, que não teve problema? Então é importante que eu saiba disso. Tudo ótimo, tudo bem, aqui melhorou. Às vezes tem a ver, acho que é com o Senhor. Aqui está ok. Tomara que não seja eu, não. Ouçam aqui a poesia. Os cegos e o elefante. 6 homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha, este tal de elefante, mas parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brinquedo de criança, tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra, tão comprido e gelado. Vejam só, ele não dobra, ele até dobra. O flexível elefante, mas se parece uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve algo logo a recompensa. Percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais se parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio nesta tarde de calor, esse tal de elefante, mas se parece um abanador. O sexto subiu às costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas para mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados:
cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em partes, mas completamente errados. Fica aí então essa parábola para você refletir, que aí eu transcrevi aqui para você ter com você também, né? Então você vai ter essa parábola aí, inclusive é a tradução de uma poesia de um autor lá dos Estados Unidos, e aqui no Brasil quem fez a tradução na realidade fez uma interpretação para que desse certinho isso. Então pensamos aí nos sábios cegos. Eles falaram a partir daquilo que eles enxergavam. Quer dizer, não conseguiram entender o todo. Eles estavam certos em parte, mas estavam totalmente errados. Não era parede, não era corda, não era árvore, não era lança, não era abanador, era um elefante. Então, é necessário nós pensarmos isso. E aí, então, eu queria que a gente refletisse um pouquinho mais sobre o tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo em que as pessoas olham a partir de seus ângulos e afirmam publicamente aquilo que acreditam, mas sem reflexões aprofundadas. É possível a gente ver na internet pessoas que defendem teses, ideias com tanta veemência, eu diria assim, chegam a ser mal educados, chegam a perder o pudor para defender suas teses, e na maioria das vezes baseados em si mesmos, né? Baseados no senso comum, baseado na leitura do último post que viu, ou porque está tão apaixonado por uma ideia, quem sabe está embebecido, envenenado por uma ideia, e nem abrimos a mente para refletir. Isso daí pode acontecer em todos os campos, né? Pode acontecer na política, como disse o Jerônimo, mas acontece em várias áreas da vida. Pessoas que defendem suas ideias, defendem a sua visão sem muita reflexão. E aí afirmam suas opiniões acreditando que é a única verdade. Não, quem sabe a verdade verdadeira sou eu. Isso no campo da teologia também acontece. Quantas pessoas não levam a sério um estudo mais aprofundado da palavra de Deus para compreender? Às vezes, eu não estou dizendo daquele irmão, daquela irmã simples da nossa comunidade local. Eu estou falando daquela pessoa que tem oportunidade de estudar, que tem oportunidade de investir tempo no ócio, de refletir, tem a responsabilidade de ensinar, seja como professor, seja como pastor, pastora, seja como um líder na escola dominical, um líder na igreja, e tem responsabilidade e às vezes não leva isso a sério. Claro que aí temos os graus de aprofundamento no conhecimento da Bíblia Sagrada. Então, alguns têm a oportunidade de fazer faculdade de teologia. Você não pode requerer que uma pessoa lá da igreja local, uma pessoa simples, ela tenha a mesma capacidade de reflexão de alguém que fez uma faculdade de teologia, que investiu tempo ali se preparando, tendo oportunidade de leituras, oportunidade de diálogos. Isso nós não podemos, de forma alguma, comparar. São pessoas sérias a partir das experiências que tiveram. Por isso a escola deles, quem sabe, foi ouvir
o sermão do pastor, da pastora, for frequentar a escola dominical. Por isso a limitação dele, dela, é um tipo de limitação e que ninguém pode cobrar a mais. Agora, o problema é quando alguém que aprendeu ferramentas, aprendeu possibilidades de leitura, possibilidades de aprofundamento, seja no conhecimento bíblico, seja no conhecimento, e aí vamos então ao nosso tripé, conhecimento bíblico, seja no conhecimento histórico, sistemático, ou seja, aprendeu sobre as áreas da teologia sistemática, sobre vários temas importantes, aprendeu sobre teologia na história. Tem pessoas que acabam vendo alguns movimentos religiosos hoje e amando e pulando de cabeça, e quem sabe movimentos que já aconteceram na história, que têm posturas messiânicas do agora é a vez, agora que vai acontecer. Essas posturas messiânicas de um movimento, de uma postura, de uma ideia, não é novidade. Então, alguns movimentos que existem hoje já aconteceram na história. Se você estudar com seriedade, você verá que isso daí não é novidade. Mas, às vezes, as pessoas pulam de cabeça, sem compreender que é necessário refletir. Também é necessária a reflexão na área da pastoral. Ou seja, a teologia prática vai nos ajudar a entender o quão importante é avaliarmos as nossas ações. Ou seja, como que nós agimos, como que nós temos feito as coisas. E o jeito que nós temos feito as coisas corresponde aos ensinamentos que a Bíblia nos traz, corresponde à necessidade do mundo, corresponde àquilo que a própria história já nos ensinou. A teologia prática, vocês verão que ela terá essa grande responsabilidade de nos ajudar nessas avaliações. A teologia pastoral vai dizer, então o melhor caminho para fazer isso a partir dessas reflexões é... Agora, é importante que a gente dedique tempo para refletir. Então, mais do que assumir essa postura bélica que muitas pessoas acabam assumindo, né? Como é triste ver pessoas brigando. Quantas pessoas desfizeram amizades, romperam com familiares por questões políticas, por questões de igreja. Gente, na igreja, a gente está falando da política, na igreja acontece isso também. Pessoas que brigam, pessoas que lutam por poder, famílias que acabam rompendo uma família com a outra, porque eu discordo de você, porque eu penso assim. Mais do que isso, do que essa disputa de poder, a gente precisa de olhar para possibilidades diferentes que nos ajudem a construir pontes. É necessário diálogo. Eu fiz uma postagem esses dias. Vocês vão ver no final aqui, eu tenho minhas redes sociais. Eu gosto muito de fazer uso das redes sociais. Acho que é um caminho. Agora, eu criei uma postura na rede social. Eu não discuto alguns temas, não faço debates sobre alguns temas. Essa foi a postura que eu assumi diante disso. E eu tenho clareza do porquê eu uso a rede social. Então, eu fiz postagem tanto no meu Instagram quanto no Facebook, apresentando algo que para mim é de extrema importância. Nós precisamos avançar no diálogo, principalmente nas redes sociais, onde é o lugar onde nós passamos mais tempo e mais lemos. Nós encontramos mais monólogos do que diálogos. Nós encontramos muito mais. E aí então está a postagem que eu fiz. Na postagem eu disse isso. Por mais diálogos e menos monólogos. Vivemos um tempo de ausência de diálogo e efervescência de monólogos. Poucos se dispõem a ouvir. Todos querem falar, querem ser vistos, ouvidos e lidos.
nesta sociedade espetacularizada, a performance do indivíduo é mais importante. A relação é marcada pela coisificação do outro. Não é considerado uma alteridade. Ou seja, as pessoas estão surdas para ouvir a voz dos outros. E uso aqui o termo surdo porque eu usei a palavra voz, som. Porque surdos, eles têm uma forma de comunicação que lhes ajuda muito, que é Libras. Por isso existem pessoas que não ouvem voz, mas entendem muito bem. Agora, existem pessoas que, tendo a capacidade de ouvir voz, acaba se fechando e criando apenas monólogos. É aquela pessoa que fala, a outra fala, essa aqui continua falando, como se aquilo que a pessoa de lá falou não mexesse com ela, ela continua a sua fala. E a de lá também continua a sua fala. São dois monólogos e nenhum diálogo. É necessário, se queremos conhecer o nosso objeto, uma busca pela verdade. E a busca pela verdade, gente, nós vamos ter N possibilidades. Eu trouxe aqui alguns textos para ajudar vocês e que não dá para a gente aprofundar muito. Quando eu fiz história, eu tive a oportunidade de ler esse livro aqui do Adam Schaff. Ele trabalha a questão da filosofia da história, história e verdade. Ele fala em história como que a gente busca a verdade em história. E a gente tem dificuldade, às vezes, para entender a ideia de verdade, porque nós imaginamos a verdade como algo pronto e definido. E a gente não tem ideia da história enquanto da verdade enquanto uma construção constante em busca de algo, né? Então, o Adam Schaff me ajudou a compreender muitas coisas e ele cita aqui alguém que pode ser muito conhecido de vocês na época da formação, que é o Paul Ricoeur. E o Paul Ricoeur, num determinado momento do livro, que também fala sobre história e verdade, ele vai dizer que a verdade objetiva, no sentido de que eu consigo entender completamente o meu objeto de estudo, então quer dizer, tudo sobre o objeto eu conheço, isso daí não é possível. Não existe uma objetividade completa. Em meio a possibilidades de objetividade, eu tenho que levar em conta que há subjetividade, ou seja, o sujeito, aquele que analisa, ou seja, não existe só a verdade daquilo que está fora da janela, a gente quiser trazer o Carlos Masters à nossa memória. Não existe só aquilo. Existe a minha subjetividade, que é a minha escolha do lugar que eu estou aqui para olhar na janela. Ou mesmo a minha escolha se eu quero olhar pela janela. Pode ser que ao invés de olhar pela janela, eu queira olhar de forma contrária. Eu não queira olhar o que está lá fora, eu quero olhar o que está dentro. Por isso, é importante que a gente entenda que na busca da verdade, na busca por entender o nosso objeto de estudo, você que veio fazer teologia e tem aprendido sobre vários pressupostos epistemológicos, você tem que entender que de nós, observadores, há muito da nossa subjetividade. Agora ele vai dizer que é possível entendermos a subjetividade como tendo duas possibilidades. Uma subjetividade boa e uma subjetividade má. A boa subjetividade é quando nós temos clareza daquilo
que nós estamos fazendo. Ou seja, eu sei que eu estou em busca da verdade pelo meu objeto de estudo, mas sei que muito daquilo que eu falo do meu objeto de estudo está marcado pela minha subjetividade. Então, eu, como sujeito, preciso de ter clareza disso. Então, quando eu tenho clareza de que aquilo que eu analiso, eu estou analisando a partir de alguns pressupostos subjetivos, ainda que eu tenha toda uma metodologia, sabe? Muitas áreas da ciência, da filosofia, da teologia estão marcados por metodologias. Inclusive, o nosso módulo se propõe a trabalhar isso. Quais são os métodos, os caminhos de estudo da Bíblia, da teologia, da história, da sistemática, da área da pastoral, da prática? Métodos. Mas não é possível uma objetividade completa. Nós precisamos de entender que há o aspecto da subjetividade. Então, o Paul Ricoeur vai nos ajudar a entender de que existe uma boa subjetividade na busca pela objetividade. Ele vai dizer que a verdadeira objetividade está entre a boa e a má subjetividade. É entre essas duas que você consegue encontrar um certo grau de objetividade naquilo que você está pesquisando. Está meio filosófica essa parte, não está? Às vezes, para quem não está muito acostumado com esses termos, pode ficar meio complicado. Mas eu tenho aprendido o seguinte, e aí vai uma dica como pregador. O difícil não é falar difícil. O difícil é falar de forma fácil sobre coisas difíceis. Isso sim é difícil. Nossa, que trocadilho, hein? E a verdade é essa mesmo. Nós, às vezes, pensamos que usar palavras, termos difíceis, que vai mostrar que nós somos inteligentes. Não, inteligente é se você consegue pegar coisas complicadas e você consegue facilitar a compreensão de outras pessoas. Então, primeiro você precisa de compreender e você precisa de transformar isso em algo mais compreensível. E alguns temas da área da reflexão, da fundamentação, tem um aspecto, eu diria assim, mais filosófico. E aí, uma das marcas do conhecimento filosófico é isso, não tem resposta fácil e simples, porque a filosofia não está preocupada com resposta. A filosofia está preocupada em boas perguntas que nos façam refletir, que nos façam pensar, que nos façam avançar. Então, a área da filosofia que nos ajuda a pensar sobre a verdade, sobre aquilo que é o nosso objeto, de que pressuposto, de que lugar da sala nós estamos falando para poder analisar aquilo que nós estamos vendo fora da janela, nós chamamos de epistemologia, ou seja, a ciência ou a área da filosofia que se preocupa com o estudo sobre o conhecimento, ou seja, como que nós conhecemos, como que nós produzimos o saber, o conhecer, como que nós analisamos as coisas e apreendemos essas coisas. E assim como no senso comum, nós falamos lá das brigas, né? Lá no Facebook, no Instagram, do mesmo jeito que a gente às vezes briga por lá, considerando que o nosso olhar, né, a partir do senso comum, seja o único olhar possível, também na vida acadêmica isso daí pode acontecer. E não só na vida acadêmica, como também na vida em comunidade, lá na igreja local, em outras áreas da vida. E as pessoas então começam a afirmar a partir de seus pressupostos, do seu olhar, do lugar onde está. Então,
na igreja local, quem sabe possa ser aquela pessoa, mas eu sou membro desta igreja há tantos anos e sempre foi assim. Ou alguém novo que chega, mas isso que vocês vivem é ultrapassado, nós precisamos de inovar, nós precisamos de fazer isso ou aquilo, e a sua postura é a postura de quem tem a verdade completa na mão. Na área da ciência também é assim, na área do conhecimento acadêmico também é assim. E tem algumas pessoas que acreditam assim, não, porque tem uma afirmação científica, então é verdadeiro. Se a ciência provou, é verdade. Quer dizer, a própria ciência apresenta pressupostos epistemológicos diferentes. Nós estamos diante do coronavírus aí e temos cientistas discutindo ideias diferentes, possibilidades diferentes, vacinas diferentes, falando sobre a gravidade de forma diferente. Em alguns momentos, alguns objetos são analisados pela própria ciência, mas com olhares diferentes, e parecem que estão falando de um objeto que não é o mesmo. Acabam parecendo os filósofos cegos, ou seja, enxergam por parte e acham que aquela parte é a única verdade e não têm ideia do todo. Então a gente precisa de entender que às vezes algumas afirmações, por serem científicas, não significam que seja a única verdade ou a única possibilidade, porque a própria ciência às vezes chega a resultados que são antagônicos, que são contrários uns dos outros. Vamos ver aqui, por exemplo, a área da antropologia. Vamos estudar o homem. Nós queremos estudar o ser humano. Ok, vamos estudar. De que pressuposto? Nós vamos usar a linha da cultura ou a biologia? Nós vamos falar a partir da história ou a partir da ciência? Não, vamos falar da história. Então, mas você vai falar a partir da arqueologia? Ou você vai falar a partir da geologia? Ou da paleontologia? Ou seja, como que você vai analisar esse ser humano? Não, eu quero falar a partir da genética. Não, a partir da medicina. Não, vou falar a partir da psicologia. Gente, um mesmo objeto pode ser analisado de focos diferentes. E a gente precisa de entender isso. Se você não tiver clareza, você que está iniciando, eu tenho um livro aqui, que eu estou fazendo algumas anotações nele aqui, que eu quero ainda partilhar com vocês. Mas olha o título dele, que legal. Introdução à Vida Intelectual. Por quê? Porque muitos de vocês estão começando a sua vida intelectual agora. Alguns se formaram há pouco tempo, são bem novinhos, se formaram há pouco tempo. Quem sabe estudava meio forçada, porque pai mandava, porque tem que estudar, porque se não estudar não vai arrumar emprego. E, quer dizer, investia nos seus estudos, mas por uma necessidade. E não nos estudos enquanto algo importante para a sua formação enquanto ser, enquanto pessoa, a sua, vamos dizer assim, o seu cuidado, a sua reflexão, o seu alimento, alimentar intelectivamente. Então, quem sabe para muitos seja isso. Para outros, seja porque passou muito tempo sem estudar e nunca tenha vivido isso, ou se viveu isso em algum momento, já se distanciou e precisa de retomar. Agora, a importância de investir na sua vida intelectual, investir nos seus estudos, investir em leituras, investir em olhares dos mais diversos sobre objetos. E dentro desses olhares múltiplos, você conseguir se aprofundar nos estudos que você se propõe.
Por isso, é importante entender essa diversidade de olhares, diversidade de perspectivas. Você vai estudar medicina? Qual área da medicina? Você vai estudar o quê? Teologia? Então tá bom. De que olhar você está falando? Então precisamos de ter clareza dessas questões. Eu vou apresentar para vocês aqui um teórico da área da educação que eu gosto muito, que acho que ele precisa de ajudar a gente a abrir a mente um pouquinho. É o Edgar Morin. Edgar Morin, ele trabalha um tema que é a teoria da complexidade. O que vem a ser essa teoria da complexidade e qual é a crítica dele? Ele está preocupado com o ensino. Ele está preocupado com a formação das pessoas. A forma como nós educamos, ensinamos, a forma como a ciência é propagada. E aí ele diz, olha, nós vivemos um tempo de simplificação do conhecimento. Ele disse que há 300 anos nós temos vivido essa ideia, que é a ideia de que vamos especializar, e aí cada um conhece o muito da parte. É o cego sábio que conhece muito do rabo, mas não sabe da tromba. É o cego sábio que entende muito da orelha, mas não conhece a pata. E aí, o que nós precisamos é de vencer, segundo ele, esse paradigma da simplificação. Ou seja, esse paradigma da hiperespecialização. A ciência perdeu, segundo ele, a comunicação entre os saberes. E a gente às vezes vive isso na própria formação da gente. Na própria faculdade de teologia, quando você estuda, você começa a olhar para uma parte e outra e não consegue, às vezes, concatenar as ideias. Então, é necessário um exercício importante de aproximação dessas ideias, seja por parte de nós, professores, e seja por parte do aluno, da aluna que estuda. Como que a gente se aproxima para que essas várias formas de conhecimento possam dialogar. Então, não é a verdade de uma área, não é a verdade da Bíblia, que é mais do que da história e da sistemática, que é mais do que da prática e da pastoral. Não! Como que a gente dialoga. Então, se faz necessário pensar um pouquinho nisso. Por isso, eu fiz alguns recortes. Eu tenho alguns livros do Edgar Morin e eu quero aqui partilhar com vocês. Esse aqui, que está aí na sua coisa, no seu slide, que é Cabeça Bem Feita, ele trabalha alguns temas e eu fiz um recorte de algumas afirmações para dividir com vocês rapidamente, mas também para poder deixar algumas anotações para você dar uma olhadinha, marcar, guardar no seu material e quem sabe em algum momento você ter a oportunidade de fazer a leitura desse texto. Tem um outro livro dele também, aqui, que é esse aqui, Ciência com Consciência, que vale a pena. Ele já é mais, vamos dizer assim, ele é mais maçudinho, né? Então, é importante, se você tiver condições de folhear. E tem muitos outros livros dele, eu não peguei ali, que eu acho que vale a pena. Mas vamos olhar nesse texto aqui. Ele vai afirmar assim, lá no comecinho, na página 13. A inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas. E por outro lado,
realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. O que ele está dizendo com isso? Olha aqui, gente. Nós queremos conhecer as coisas e a gente acaba esquecendo de que ela é muito maior. Há uma interligação, e a palavra complexo, a tradução dela ou o significado de complexos é tecido junto. É como se fosse uma teia de aranha. Então, complexidade tem a ver com essas ligações que existem entre os vários pontos dessa teia. Ou seja, se você tentar tirar um fio aqui, você desmancha muitas outras coisas. E às vezes nós queremos analisar uma partezinha dessa teia, uma partezinha daquilo que foi tecido junto, e só entender daquela parte. Então, complexidade é algo que a gente precisaria de refletir um pouco. Ou seja, o mundo que nós vivemos tem desafios dos mais diversos e desafios que são tremendamente complicados, complexos, como ele disse aqui no livro, polidisciplinares, multidimensionais. Ele vai chegar até a palavra são problemas planetários. E a gente quer analisar de uma forma assim. Ah, o vírus é isso. Não, é só. Não, problema de economia. Ah, é assim. Claro que existem pessoas que falam do senso comum, são pessoas simples, e aí a gente pode relevar com respeito, com carinho, e respeito todo mundo deve ter, e respeitar as opiniões dos outros. Mas eu quero dizer assim, existem pessoas da área do conhecimento, intelectuais, que olham para o mundo, taxam o mundo a partir desse olhar como se fosse o único, e o que o Edgar Morin vem dizer é, se você vai construir o saber, precisa de levar em consideração que esse saber, ele tem que levar em conta a complexidade. Os problemas são maiores. E aí ele vai apresentar aqui 4 situações que acabam ficando invisível nesse emaranhado de cores. Ele falou, se esquece da complexidade, ou seja, de que as coisas estão tecidas juntas. Vamos usar um exemplo. Eu quero fazer uma análise psicológica. Psicologia tem várias escolas, várias linhas. Psicanalista, behaviorista. Quer dizer, você tem leituras diferentes. Dentro da própria psicanálise, vocês têm linhas das mais diversas. Mas aí, se eu olho só psicologicamente, eu esqueço do aspecto sociológico. Como que eu levo em conta o aspecto genético? Quer dizer, não tem como a gente desfazer o ser humano e dizer assim, não, o ser humano só... Eu posso dizer, alguns aspectos do ser humano, a partir da ótica da psicanálise, o entende como... Mas eu não consigo explicar toda a verdade do ser humano a partir desse olhar, a partir dessa postura. Então, algo que eu preciso de levar em conta os conjuntos são complexos. Outra, as interações e retroações entre a parte e o todo. Às vezes, eu olho só a partir do meu ângulo, da parte, da psique, e não consigo entender, às vezes, o todo. Ou, às vezes, quer se falar tanto do todo que não se leva em conta a parte. Como é importante valorizarmos a parte. Como é importante valorizarmos o todo. Há alguns aspectos da fala do Edgar Morin que eu gosto muito. E um deles
é a ideia do hologramático. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa questão. Então, diante do desafio da globalidade, nós temos o desafio da complexidade. Ou seja, estamos falando de um mundo global, nós somos uma aldeia global, e os temas que discutimos acabam sendo temas complexos. Vamos supor, a questão do vírus. Nasce numa parte do mundo, de repente começa a se alastrar, nós nos tornamos uma aldeia global. Hoje, você consegue, a partir da internet, se comunicar com pessoas do mundo inteiro em tempo real. Do mesmo jeito que nós estamos aqui conectados pela internet, os alunos da classe, alunas da classe, poderia ser que alguém lá de outro lugar do mundo estivesse assistindo a aula. Então, quer dizer, essa conexão, ela é global. E aí eu tenho que imaginar que em meio a essa ideia do global, nós encontramos o desafio da complexidade. Importante você levar em conta. Existem aspectos econômicos, políticos, sociológicos, psicológicos, afetivo, mitológico e N possibilidades. Isso é inseparável. Não tem como você falar do joelho da pessoa sem entender que aquele joelho pertence a uma pessoa. Então, você pode ser especialista na área da medicina em joelho, mas não existe o joelho. Existe a pessoa que é dona do joelho, que está enfermo e que precisa de cuidados. E às vezes na medicina as pessoas não conseguem levar em conta a complexidade, às vezes na economia a gente não consegue levar em conta a complexidade, na política a gente não consegue levar em conta a complexidade. Então a teoria da complexidade pode nos ajudar em muitas questões. Agora, tomar cuidado, porque nossos conhecimentos fragmentados, que não levam em conta diálogos com outras áreas, e aí uma das marcas da teologia pastoral, saiba, é dialogar com muitas áreas, principalmente das ciências humanas, e usar e dialogar com essas ferramentas, com esses conhecimentos na construção dessa teologia, desse saber teológico. Então, segundo, ele vai afirmar que, segundo o Descartes, e aí eu tenho aqui o livrinho do Descartes. Gente, eu tive que ler o discurso do método do Descartes lá na faculdade de filosofia. E aí o meu professor foi o professor Jacim Marasquim, aqui na faculdade mesmo. Eu estudava lá no edifício Beta. Na mesma classe que eu fazia teologia. De manhã, na classe, eu fazia teologia, à noite eu fazia filosofia. E eu me deparei com o discurso do método do Descartes, que aqui é citado pelo Edgar Morin, que ele faz uma crítica ao Descartes, e aí ele vai dizer assim, olha lá para aquilo que o Descartes trabalha como o método do conhecimento. No ponto 2 ele vai dizer, se você quer conhecer bem uma coisa, você precisa então de dividir esse objeto na menor parte possível. E você vai então resolver o assunto, conhecer, se aprofundar nesse conhecimento daquela parte. Então Descartes, por isso a gente fala, o método cartesiano, é esse método que acaba fragmentando, dividindo. A ciência é muito marcada por esse método cartesiano. O Edgar Morin vai fazer uma crítica. E aí ele fala, também tem o terceiro. E o terceiro é conduzir os pensamentos por ordem, pelo assunto, do mais simples e mais fácil até atingir os mais difíceis e complexos.
O que o Edgar Morin vai dizer, olha, essa ideia apresentada pelo Descartes fez com que nós tivéssemos essa leitura da ciência fragmentada, repartida, particularizada, e a gente acha que às vezes, porque eu conheço bem em parte, e aí vamos voltar aos filósofos cegos, eu conheço muito de tromba, por isso não preciso saber sobre pata. Mas se eu quero conhecer o elefante não é a tromba, o elefante não é a pata, o elefante é muito maior que as partes dele. Então, mais do que a soma de partes, mais do que a soma daquilo que cada filósofo cego conseguiu compreender, mais do que as partes é o todo. O todo não é a soma das partes, o todo é o todo. E aí algumas questões apresentadas pelo Edgar Morin são interessantes. Ele apresenta 7 princípios que vale a pena em outro momento. Aqui eu estou apenas citando para vocês terem referenciais teóricos para trabalhar essa ideia da complexidade, para introjetarem essa ideia da complexidade, pararem às vezes de querer respostas fáceis, respostas rápidas. Tem pessoa que tem assim um desespero para falar, para responder, para dar resposta. Não, às vezes a gente precisa de dar um tempo, de refletir, de pensar antes de falar. Tem um ditado simples do povo mineiro que diz assim: quem fala muito dá bom dia para cavalo. Então tem hora que a gente às vezes vive essa questão que do falar rapidamente, dar resposta rapidamente. Não, as coisas são mais complexas. Então se policie um pouco nas suas afirmações, até lá na rede social, sabe? Quando você defende teses, briga, discute, sabe, faz seus monólogos, e monólogos, com falta de educação, com falta de respeito. Você pode ser mais elegante. O que você acha? Ser mais elegante na sua forma de apresentar as ideias, na sua forma de compartilhar suas ideias, a partir de uma reflexão, a partir da educação. Então, esses 7 princípios que o Edgar Morin trabalha podem nos ajudar nessa questão. Ok? Os 7 princípios são, vamos lá, ele fala o princípio sistêmico ou organizacional, tem a ideia do geral. Aqui, o hologrâmico ou hologramático. Eu só vou me fixar rapidinho nesse daqui para dizer para você, olha, a ideia do hologramático que ele fala às vezes nós temos uma visão só do todo, é aquela visão holística, né? Alguns anos atrás era forte esse termo, você precisa de ter uma visão holística, uma visão do todo, e se olhava tanto para o todo e se esquecia da parte. A ciência trabalha às vezes tanto a parte e esquece do todo. O Edgar Morin vai dizer assim, é necessário uma leitura hologramática, hologrâmica, e essa leitura seria qual? Você levar em consideração o todo e a parte. Você precisa de encontrar a parte no todo e o todo na parte. Então, parte e todo. No todo você tem a parte, e aqui na parte você tem a ideia do todo. Daí ele tira essa experiência do próprio holograma, que é isso, uma parte consegue conter a ideia do todo. E aí vem outros aqui, o princípio retroativo, o princípio recursivo, o princípio de autonomia e dependência, não estamos totalmente autônomos, e o princípio dialógico, né? A importância do diálogo, a importância de conversar entre as partes, a importância de uma construção sadia, uma construção que valha a pena. Então é necessário você levar isso em consideração. Um outro aspecto importante é que você considere o aspecto próprio do que ele vai chamar aqui
da reintrodução do conhecimento em todo o conhecimento. Né? Nós estamos terminando nossa aula. Quero dizer para vocês que eu comi bola aqui e não coloquei para gravar a nossa aula. Mas ainda bem que eu gravei a aula do meu celular. Ufa! Então eu vou disponibilizar depois a aula pelo celular, aqui o que eu gravei. Então nós estamos aprendendo a trabalhar com essa ferramenta. Espero que tenha sido bom para vocês aí, tá bom? Procurei me empenhar ao máximo para que a gente pudesse ter uma boa aula, ok?